Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e nós vamos conversar sobre o sistema excretor. Como é que as substâncias são eliminadas? As substâncias, quer dizer, os resíduos do metabolismo das células. Como é que as substâncias que estão em excesso, como a água, por exemplo, vai ser eliminada? Quais são as estruturas que são responsáveis pelas excreções nos animais? Então vamos conversar sobre as principais substâncias excretadas pelos animais. Então, os principais excretas nós temos dióxido de carbono, o CO2, eliminado durante a respiração. A água, que pode estar em excesso no corpo dos animais, no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue. Nós podemos encontrar também a eliminação de sais, a eliminação da bile, substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Muitas dessas substâncias são importantes e são secretadas e utilizadas pelo próprio organismo, mas quando em excesso devem ser eliminadas para promover o equilíbrio dinâmico do líquido corpóreo dos animais. Agora vamos ver mais algumas substâncias. Então nós temos aí os compostos nitrogenados, a amônia, ureia, ácido úrico e a creatinina. Muitos desses compostos nitrogenados são liberados em presença da água, porque são tóxicos, como nós vamos desenvolver durante essa aula. Agora, quais são as estruturas responsáveis pelas excreções nos animais? Então, observem a excreção dos protozoários. Então, nós temos aí uma ameba. Formação dos pseudópodes em retração. Pseudópodes são os falsos pés, que ajudam na captura dos alimentos da ameba. Temos aí a membrana e o núcleo celular. Vacúolo digestivo, que participa do processo de digestão do animal. O excesso de líquido passa pela membrana, vai para o interior da célula e é recolhido pelo vacúolo pulsátil. Como vocês estão observando aí a formação de um vacúolo pulsátil. Esse vacúolo pulsátil, ele recolhe o excesso de líquido que nós temos na célula da ameba, evitando assim a sua ruptura. Então, no caso do protozoário, que é formado apenas por uma única célula, o vacúolo pulsátil, que também recebe o nome de vacúolo contrátil, ele recolhe o excesso de água e elimina esse excesso de água. Então, ele funciona como se fosse o rim dos protozoários da ameba. Mas não esqueçam que essa estrutura só aparece nos protozoários de água doce, nas amebas, que são chamadas de dulcícolas, que vivem em ambiente, no caso, a água doce, tá? E as outras estruturas dos animais? Como é que nós vamos, então, chamar essas estruturas? Então, observem algumas das estruturas importantes aí. No caso dos invertebrados, nós temos selenterado, a água-viva, porífero, as esponjas. Esses animais mais simples não apresentam estruturas excretoras. A excreção é realizada por difusão. Plateuminto, então nós temos aí o caso da tênia. A tênia, o verme achatado, vai eliminar o seu excesso de substâncias através do solenócito. Vocês perceberam? A tênia já tem uma estrutura, que é o solenócito. Agora vamos para os outros invertebrados. Asqueuminto, então nós temos aí o Ascaris lubricoides, a estrutura excretora é o tubo em H. No anelídeo, no molusco, a estrutura excretora é o nefrídeo. E nos artrópodes, a estrutura excretora é o túbulo de Malpighi. Lembrando que nos crustáceos nós vamos encontrar a glândula verde. Então, o túbulo de Malpighi é característico dos artrópodes. Lembrando que nos crustáceos nós temos a presença da glândula verde. E também nos aracnídeos, não esqueçam da glândula coxal, que ajuda no processo, então, de excreção desses animais. Agora, observem em detalhes o túbulo de Malpighi. Então, nós temos aí o túbulo recolhendo toda a cavidade corpórea desse animal, os seus excretas, levando esses excretas para a região do tubo digestório, onde essas substâncias serão eliminadas junto com as fezes desse animal. Não esqueçam também que o dióxido de carbono, gás carbônico, é eliminado pelas traqueias desse animal. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o aparelho
excretor dos vertebrados. Então, os animais mais evoluídos apresentam o aparelho excretor. E eu vou mostrar o aparelho excretor dos mamíferos, o nosso aparelho excretor. Observe. Então, nós temos aí o sistema excretor humano. Os rins, o direito e o esquerdo, ligando os rins até a bexiga urinária, nós temos aí o ureter. Nós temos 2 ureteres, então. O ureter, ele vai levar a urina que foi produzida no rim até a bexiga, onde será eliminada através da uretra. Entre as substâncias que são excretadas pelos animais, nós temos os compostos nitrogenados. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essas substâncias tão importantes aí para a vida desses seres vivos. Então observem a tabela que eu preparei para vocês. Um excreto importante é a amônia, eliminado pelos invertebrados aquáticos, peixes ósseos e protocordados. Os animais aquáticos apresentam uma grande quantidade de água em seus tecidos. Esses animais, então, eliminam a amônia, porque ela é uma substância tóxica e, por isso, ela também é solúvel em água, para reduzir a sua toxidez. Agora, os animais que apresentam uma quantidade de água reduzida nos tecidos já vão eliminar outras substâncias, como nós vamos verificar. A ureia, por exemplo, é uma substância eliminada pelos peixes cartilaginosos para economizar a água, pelos anfíbios e também pelos mamíferos. E o ácido úrico é uma substância menos tóxica, por isso é insolúvel. É a substância que vai ser eliminada pelos animais que precisam economizar a água ou que apresentam durante o seu desenvolvimento embrionário a oviposição, quer dizer, botam os seus ovos, então esse embrião vai ter que desenvolver dentro do ovo, onde já existe uma quantidade pequena de água para o seu desenvolvimento. Então observem, ácido úrico está presente nos insetos, nos répteis e também nas aves. Em alguns animais, durante o seu ciclo de vida, nós podemos encontrar, de uma forma predominante, a excreção tanto da amônia como da ureia, como é o caso dos anfíbios, dos sapos. Então vamos perceber como é que isso acontece. Então observem aí a larva do sapo girino. Então os girinos, eles apresentam o seu desenvolvimento na água, não precisam economizar a água. Então a excreção desse animal é a amônia. Quando eles começam a passar por uma fase jovem, eles começam a eliminar agora a ureia. Por quê? Porque eles vão para o meio terrestre, quando adultos, e na fase terrestre eles não vão ter uma quantidade alta de água em seus tecidos. Então nós vamos ter a eliminação da ureia para economizar a água do seu sangue circulante. E o homem? O nosso excreta eliminado em maior quantidade é a ureia. Como é que a ureia ela é eliminada? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a excreção humana, alguns detalhes que são importantes para vocês. Então observem a estrutura do nosso rim. Então nós temos o córtex envolvendo a região interna do rim, a medula. Nós temos a presença de néfrons. E o ureter, onde vai ser eliminado aí a urina produzida nos rins. Em detalhes, a estrutura de um néfron. Então, nós temos aí a arteríola aferente. A arteríola aferente está levando o sangue até o glomérulo de Malpighi, onde ocorrerá a filtração do sangue. Grandes partículas não conseguem ser filtradas pelo glomérulo, então retornam à circulação sanguínea pela arteríola eferente, como por exemplo as hemácias. As substâncias que foram filtradas caem na cápsula e vão agora serem transportadas pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, túbulo contorcido distal, formando a urina aí no tubo coletor, também chamado de ducto coletor. Percebam que ao longo desse túbulo contornado ou contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal, ocorre o processo de reabsorção da água e dos sais minerais. E o resíduo é que nós vamos encontrar no ducto coletor, que é a formação da urina. 99%